Olá, você está no canal Escrituras Plus, eu sou o pastor Lorival. Hoje nós queremos falar um pouquinho sobre a matéria do Fantástico, que o médico Drauzio Varela vai na cadeia e acaba entrevistando pessoas que estão em solidão, isolamento, e no caso ele entrevista algumas pessoas transexuais. O que isso tem a ver conosco? Eu fiquei pensando muito sobre o assunto e cheguei a 3 conclusões. A primeira delas, Drauzio Varela não me ensina como ser cristão. Eu vi alguns pastores comentando, algumas pessoas comentando que o Drauzio Varela teve uma atitude cristã, que ele estava se tornando igual a Jesus na postura dele, como ele estava agindo, como ele estava se portando e tudo mais. Gente, foi uma atitude bonita? Foi. Ponto final. Acabou. Ele não estava ali representando o reino de Deus, ele não estava ali para morrer na cruz do Calvário por aquela pessoa. Ele foi ali, demonstrou uma atitude de abraçar, de cuidar da pessoa, foi bonito, alcançou o objetivo, causar uma comoção na sociedade, só isso. Agora, dizer que ele está ensinando o crente a ser cristão, que ele está ensinando as pessoas a ser mais parecidas com Jesus, está longe disso. Jesus foi alguém que falava a verdade quando precisava falar a verdade. Ele não chegava com um camarada que era ladrão e falava que aquele ladrão poderia continuar sendo ladrão. Ele falava a verdade e as pessoas o ouviam por causa dessa verdade. Então, agora chegar e pensar que o Drauzio Varela resolveu o exemplo ético que os cristãos devem ter é um ledo engano. Nós conhecemos muitos cristãos por aí que vão em orfanatos e abraçam as crianças, que vão em casas de idosos e abraçam os idosos. Durante a minha época do seminário, durante aproximadamente um ano, eu ia semanalmente 2 vezes por semana num orfanato e estar com as crianças abandonadas lá. Agora, pensar que o Drauzio está dando um exemplo que outros cristãos não fazem, talvez esses outros cristãos só não tenham a mídia que o Drauzio tenha. Segundo ponto que eu fiquei pensando é a respeito dessa transexual. E muito além do delito que a levou a estar presa, e muito além do delito que a levou a estar lá e que a Globo acabou omitindo na matéria, muito além do que tudo isso, essa pessoa é pecadora. E o fato dela ser pecadora é que ela precisa ser confrontada no pecado dela para uma mudança significativa na vida dela. Agora nós começamos a pensar que só porque a pessoa está sozinha, só porque a pessoa está marginalizada, nós temos que amar a pessoa e passar a mão na cabeça dela. Não, ela é pecadora. Ela é falha, como todos os outros são falhos, e assim como Jesus continua dizendo para nós que nós somos pecadores e precisamos mudar a nossa vida. Então ela também é pecadora. A situação dela não mudou. E quando eu vejo a matéria, eu começo a perceber que ela continua sendo pecadora. Talvez ela tenha soltado uma nota na mídia falando que ela se arrepende do crime que ela cometeu. Tudo bem, joia, muito legal. A família, pelo jeito, ainda não perdoou. Mas é interessante perceber que ela continua no pecado. Algumas pessoas vão falar assim, mas a gente tem que amar as pessoas. Amar as pessoas não é concordar com os pecados dela. Amar as pessoas é aceitá-las, sim, mas falar a verdade para ela. E a verdade bíblica não mudou. Nós precisamos voltar a falar as verdades bíblicas. Doa a quem doer. Terceiro, eu estava pensando a respeito dessa matéria toda. Todos os encontros com Jesus são encontros transformadores. A mulher samaritana tem um encontro com Jesus, quando ela sai lá, ela vai falar de Jesus para os homens. Zaqueu tem um encontro com Jesus e ele decide depois mudar o esquema de vida dele. Então eu começo a perceber algumas pessoas que querem ter encontro com Jesus, mas não querem ter mudanças de vida. E isso está enraizado no nosso meio por aí. Mas quando eu olho para Jesus, quando eu olho para a Escritura, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo que quem tem encontro genuíno e verdadeiro com Jesus muda de vida. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Aquele que fazia magia, ocultismo, está lá no livro de Atos, abandona tudo isso e passa a seguir Jesus. Então, não tem como nós
apresentarmos a mensagem de Jesus. Então, nesse sentido, Drauzio não é e nunca foi um protótipo de Jesus, porque aquela pessoa não teve a vida mudada. Agora, a matéria apresentada produz para mim, para você, essa ideia de empatia. Empatia com a dor dos outros nós devemos sentir, sim. É cristão? É, sim. Mas não está acima da mensagem que nós precisamos falar ao mundo, que é uma mensagem de transformação. Então, para concluir, eu quero afirmar duas coisas. A primeira, nós precisamos sim aprender a perdoar, sem dúvida nenhuma. A perdoar, a amar pessoas excluídas, marginalizadas, rejeitadas. Porém, nós temos que entender que o perdoar e o amar não significa aceitar o pecado e não significa que a pessoa permanecerá a mesma. Ainda pensando um pouquinho nisso, nós precisamos olhar para a Bíblia. Nós precisamos ser mais bíblicos no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir, no nosso modo de nos portarmos. Quando nós formos mais bíblicos, casos como esse não vão afetar nossa maneira de pensar dentro da igreja. A maneira de pensar bíblica deve ser prioritária e principal. Se você nos acompanhou até aqui, não se esqueça, para fortalecer e o nosso vídeo chegar em mais locais, curta, comente, compartilhe. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Forte abraço, Deus te abençoe.